Fala pessoal, corpo, cabeça, coração, a nossa hora marcada aqui para falar da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional. Somos uma coisa só e precisamos viver. Entre outras coisas, precisamos nos alimentar. E tem uma convidada especialíssima hoje aqui com a gente, a nutricionista Camila Freitas, que entende a alimentação como forma de acolhimento, de nutrição, de aquele calorzinho ali, sem nada de restrição. Vamos entender o que é ser saudável do ponto de vista alimentar. As pessoas têm dúvidas, têm medo, receio de comer, de engordar, só pensam em contar calorias. O que a gente tem para dizer a elas, hein, Camila? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, Renata, é pensar na saúde como um todo, né? Quando a gente fala do comer bem, é o que a gente coloca para dentro. Então, esse comer bem, ele pode vir através de alimento, mas através de emoção, através de sensações que a gente tem. Então, tudo isso está interligado. Então, por exemplo, né, o comer bem, a gente fala de sim, alimentos muito nutritivos, como base disso, a gente não pode nunca esquecer essa quantidade de frutas, verduras e legumes, alimentos cada vez mais naturais, cada vez menos industrializados. Isso é o comer bem. Mas também é bom a gente pensar como que você lida com esse comer bem, para que a gente possa fazer uma mudança de uma forma cada vez mais gradual e sustentável, de forma que não seja uma coisa radical e que isso não vire um peso na vida de cada um. Como é que a gente explica a questão da quantidade e da variedade, Camila, do ponto de vista de vários alimentos diferentes, né, de segmentos diferentes da alimentação, digamos assim? Sim. Primeira coisa que a gente tem que pensar, Renata, é que uma alimentação saudável, ela é aquela que engloba todos os grupos de alimentos. Se você pega um grupo de alimentos e fala, este não é saudável, tem alguma coisa errada nessa questão. O que eu quero dizer com isso? Hoje existe, há muito tempo, na verdade não é de hoje que se fala disso, que alimentos ricos em carboidratos engordam. E com isso você tira um grupo imenso de alimentos ricos aí em cereais, então entra o trigo, a aveia, alimentos extremamente nutritivos, a quinoa, batatas de uma forma geral, batata doce, batata inglesa, mandioca, enfim, e suas variedades. E claro que isso não é saudável. Um corpo, ele precisa ter todos os alimentos sendo consumidos de uma forma mais ampla para que os nutrientes todos cheguem até nós. Você restringir um grupo de alimentos, você vai restringir um tanto de nutrientes e isso certamente não vai ficar nada balanceado. Então, quando a gente pensa em um prato saudável, é importante que a gente tenha essa variedade, principalmente pensando de uma forma muito prática, ter cores nos pratos, isso é um clássico da nutrição, né? Um prato muito colorido, em verduras, em legumes, ter sim aí uma fonte de energia, que pode ser uma fonte falando de uma refeição, um almoço, um jantar, uma fonte de energia, que pode vir através de um arroz integral preferencialmente, um purê, e sempre uma fonte proteica, seja uma fonte proteica de origem animal ou uma fonte proteica de origem vegetal. Então, a gente tem que compor a nossa refeição com os mais diversos grupos de alimentos, de fato. Inclusive no jantar, né? Porque tem gente que acha que tá abafando, eu não janto. Só como uma bisnaguinha com requeijão, tomo um leitinho com achocolatado, não, eu não janto, tô bem na fita. Sem dúvida, só pra gente ter uma ideia, a gente tem que dormir sem fome, né? Porque a fome ela é um despertar, ele dá um sinal de vigilância para o nosso corpo, então a gente não consegue entrar num sono profundo com fome. Então, comer bem à noite, e claro, esse comer bem tem a medida do comer bem, em quantidade, a gente já fala um pouquinho sobre isso, mas o comer bem, inclusive uma refeição completa, isso é essencial. Você perde a oportunidade de consumir muita quantidade de nutrientes quando você faz um lanchinho muito simples como esse. Então, a gente pode pensar, se uma pessoa gosta de comer um lanche, por exemplo, por que não? Uma fonte proteica leve, então ali você tem um ovo mexido, um peixe, uma carne, uma salada nesse jantar. Camila, para a gente encerrar, as restrições alimentares, as dietas, da moda, das cores, das estações do ano, das fases da lua, enfim, elas restringem, elas boicotam o nosso corpo, o nosso organismo, elas deixam o nosso corpo, a nossa cabeça, o nosso coração completamente desequilibrados. Explica pra gente quais são os malefícios
benefícios e por que a gente deve evitar esses modismos, né, essas receitas que alguém estabeleceu que pode servir? Além, Renata, dos riscos nutricionais, que se você mantém uma dieta muito restritiva e com uma restrição muito grande de algum grupo de alimento por muito tempo, obviamente isso impacta no corpo, no sentido de faltar nutriente, mas mais do que isso, é importante a gente pensar em como que nossas emoções elas vão lidar com essa restrição, né? Com essas restrições tão severas. Isso eu falo porque sempre que a gente restringe um alimento, principalmente, e normalmente esses alimentos restritivos são aqueles alimentos que eles têm uma ligação muito forte com o nosso gosto, então os doces eles acabam sendo restringidos, ou com a nossa cultura, então esses alimentos fontes de carboidrato, o que não é para uma família italiana você abrir mão de uma massa que tem tanto a ver com sua cultura, com sua história, com aquilo que você sempre viveu. Então você restringir isso te traz uma sensação de culpa por depois, em algum momento, comer, porque obviamente que ninguém consegue manter muito tempo uma restrição tão severa, né? E aí no momento em que você vai comer aquele alimento, aquilo vem uma culpa tão grande e uma compensação por aquela sensação de que eu vou demorar de novo para não comer aquele alimento. Isso é viver? Isso é ser saudável? Então acho que é esse tipo de reflexão que a gente tem que ter sobre a nossa alimentação. Esse tipo de ponderação e de moderação a gente tem que ter a respeito dos modismos que a nutrição ela acaba impondo bastante de uma forma muito, né, muitos profissionais ou principalmente muita gente que não é da área acaba dizendo muita coisa que não precisa ser dita. Isso vai contaminando de alguma forma a gente de uma forma muito negativa. Camila, querida, um beijo enorme, já te convido para voltar aqui outras vezes, falar sobre corpo, cabeça, coração, que tem tudo a ver com a sua vida. Um beijo enorme, muito obrigada.